Estamos aqui de novo e dessa vez, como prometido anteriormente, nós vamos falar sobre os modelos de baixo, os timbres clássicos, aí como eles se encaixam no contexto de música litúrgica, de música de missa, tá bom? Clássicos por quê? Cara, eu sou um cara de timbre clássico, eu gosto dos clássicos. Precision Bass, Jazz Bass e Music Man. Né? Gosto desses três timbres. Eu sei que os modernos com captação subbar, né, são muito bons. Eu acho que os baixos de 6 cordas maravilhosos. Eu vejo a galera tocando aí, tocando samba, tocando jazz com baixo de 6 cordas. Eu tenho vontade ainda de fazer uma incursão nesse mundo das 6 cordas, mas aí eu ainda não tive a oportunidade, né? Então eu gosto, eu navego mais à vontade no ambiente dos clássicos, né? Dos instrumentos clássicos, modelos clássicos. Eu vou apresentar aqui alguns para vocês, né? Então, normalmente o primeiro baixo que a galera tem contato, né? E a gente vê mais no contexto de igreja, é esse modelo aqui, cara, o Jazz Bass. Pronto. Esse é o Jazz Bass, tá? Esse é o SX, que é o famoso headstock da SX, né? SX que o povo brinca que dá pau em Fender, não dá não, tá, gente? Com todo respeito a SX, mas não dá não. Então esse é um Jazz Bass, característico do Jazz Bass, ele tem esses dois captadores, né? Vocês veem aqui, dois captadores, captador do braço, captador da ponte, tá? Deixa eu levantar aqui mais, captador do braço, captador da ponte, e os três knobs aqui, que abrem o volume do captador do braço, esse aqui de cima, o volume do captador da ponte, o segundo, e o tone. Tone, para quem não sabe, muita gente tem esse potenciômetro no instrumento e não sabe para que ele serve. No instrumento passivo, gente, o tone serve para cortar os agudos. Até no baixo mesmo, se você deixa o tone muito aberto, eu não gosto. Fica agudo demais. E no contexto de liturgia, aprenda, não é interessante o instrumento gritando, tá? No caso do baixo, eu deixo ele sempre tone de 50% para baixo, tá bom? O Jazz Bass ele encaixa bem em praticamente tudo, ele é um instrumento muito versátil. E o meu aqui é fretless, observe, ele não tem traste, tá? Por que eu quis ele fretless? Porque eu sempre tive vontade de ter fretless, sempre achei o som do fretless uma coisa muito bonita. E no contexto litúrgico ele cai bem, ele cai muito bem. Por quê? O som do fretless é um som mais orgânico, é um som mais, ele permite mais expressão. E eu uso bastante o fretless nos tempos litúrgicos, quaresma e advento. É aquele tempo da cor roxa. Eu já quis até, pensei uma época até em comprar um escudo roxo para ele, para combinar, né? Mas não fiz isso ainda não. Então eu uso esse instrumento porque o timbre dele, na minha opinião, cai muito bem em períodos de quaresma e advento, os períodos mais penitenciais. Tá? É um período em que as músicas ficam mais sóbrias, né? Não se canta o aleluia, não se canta o hino de louvor, e é um momento para que eu levo fretless. E encaixa bem, tem funcionado muito bem. Tá? Eu evito, inclusive, tocar muito destacado, eu deixo de propósito nesse período, eu deixo o som embolar um pouquinho, eu fecho bastante o tom e deixo ele mais gravão. Inclusive, a galera que toca fretless, né, influenciados aí pelo Chaco Pastorius, eles usam muito a seguinte configuração aqui, né, eles fecham o captador do braço e abrem o captador da ponte no máximo, então ele fica bem médio, né. Eu faço costumo fazer no contexto de quaresma, né, no contexto litúrgico, eu faço o contrário. Eu abro o captador do braço, no fretless todinho. O da ponte eu deixo na metade. E toco com a mão direita mais aqui perto do braço. Isso dá um som quase de baixo acústico. Né? Aí, cara, tem que tocar bem suave. Porque se você baixar a mão com força, ele já vai distorcer, né? E aí aquela coisa do ensaio para achar a pegada correta, achar ali aquele som que vai encaixar no contexto ali do que está sendo celebrado. Inclusive, já toquei em Semana Santa com esse instrumento e as pessoas gostaram. Assim. A música da Assembleia já disse, cara, ficou muito legal, um somzão triste, né? Pois é, o som do fretless é triste mesmo. O outro timbre clássico que eu tenho aqui, esse foi o meu primeiro baixo, né? O meu primeiro baixo meu mesmo, sem ser do grupo. Esse é um baixo modelo Music Man, mas não é Music Man original, esse aqui é um Tajima, tá? Característica do instrumento, captação humbucker na ponte, captador único, humbucker mais
do meio para a ponte, né? Isso dá esse instrumento, por ser humbucker, né, bobina dupla, um som muito forte, esse instrumento é um som muito poderoso, tá? Inclusive, esse aqui, depois eu falo das customizações que eu fiz nele, mas a principal é que ele também está fretless, ele é original, ele vem com trastes, mas eu defretei, eu tirei os trastes desse instrumento, deixei ele fretless também, mas o timbre dele defretado é bem diferente do timbre do Jazz Bass que eu mostrei aqui. O Jazz Bass fretless, inclusive esse é fretless original, o Jazz Bass, tá? Original. Esse não, esse eu alterei, né? Mas o timbre dele, defretado, né? Ele ficou um timbre bem cheio, sabe? Bem gordo, bem, sabe? Com uma ambiência muito grande. E sem usar pedal, sem usar nada disso. O instrumento ligado direto no amplificador. Então ele é ótimo para tocar em qualquer contexto. Na configuração que ele está aqui, tanto ele vai bem se eu quero obter um timbre mais sóbrio, um timbre mais como é que eu diria no contexto mais penitencial, vamos dizer assim. Como ele vai muito bem numa celebração mais alegre, uma celebração pascal, vamos dizer assim. Ele vai muito bem também, tá? É só quando tocar, eu não fazer a execução de fretless na mão esquerda, ou seja, não ficar né, dando aquele vibrato nas notas. É só tocar firme que ele vai, ele fica destacado e sempre com aquele som muito empurrado, aquele som muito poderoso que ele tem. E é um instrumento que eu já tive muita dúvida sobre ele, se eu ficaria com ele ou não, mas eu gosto muito dele. E ele é 5 cordas, né? Então, assim, isso em algumas situações muito pontuais isso é importante. Tá? Isso é o que é um diferencial para o instrumento. Então, esse é o instrumento, vamos dizer assim, que ele vai em tudo. Né? Ele pode ir em qualquer momento. Eu poderia tranquilamente ter só ele, tá? Que já daria conta dos contextos que eu vivencio aqui na minha realidade de liturgia, né? E por último, agora aqui já é a questão de preferência pessoal, de gostar do timbre, de amor mesmo, que é o Precision Bass, né? Esse instrumento, eu adoro o timbre desse instrumento, cara, é muito bonito esse timbre, eu gosto demais, e esse é um instrumento do tempo comum, vamos dizer assim, né? É um instrumento do tempo comum, é um instrumento que ele tem aquele timbre de Precision, vocês sabem, né? O timbre do rock clássico, gravão, né? Fechadão, né? Emboladão, ele não destaca. O lance do Precision que eu gosto muito no contexto de liturgia é que ele não pula na frente de ninguém. Diferente aqui do M aqui, que se bobear, ele salta na frente de todo mundo, né? Esse aqui não. Esse aqui ele fica sempre no lugar dele, né? Fazendo aquele fundão da música. É um instrumento que quando ele une no contexto ali de violão, bateria, ele não agride o violão, ele não sufoca o percussionista. Muito pelo contrário, ele fica bem junto, o som dele é assim, como eu digo, assim, é muito moldável, ele cai muito bem sem que eu precise de artimanhas técnicas como preciso no fretless, como preciso no M aqui. Ele não, ele está pronto. Ele tem um som dele, uma assinatura que, por mais que o pessoal diga, esse baixo não é versátil, gente, ele realmente não é, tá? Mas ele está pronto, ele não precisa ser versátil. Para o contexto de liturgia, ele está pronto. Por isso que se você vai ter um, né, se você só vai ter acesso a um, se a paróquia vai comprar e perguntar a você que toca ali qual é o adequado, cara, indica um Precision, eles são mais baratos, tem um som lindo e vai em qualquer contexto, sabe? Ah, mas eu queria 5 cordas. Eu sei, existe Precision de 5 cordas, mas depois a gente começar a conversar aqui sobre as músicas e especificamente a maneira de tocar, a quinta corda ela é interessante se tiver, mas não é indispensável, não é fundamental, entendeu? Sem ela também dá para viver, tá? Sem ela dá para viver, tá certo? Eu não estou falando, veja bem, eu não estou falando pelo contexto de música católica de pau, de show, né, esse mainstream católico que existe aí. Eu não estou falando para esse contexto, estou falando para o contexto de celebração, que é um contexto que requer, na maioria das situações, um timbre mais sóbrio e uma maneira de conduzir um pouco mais
bem coerente, bem respeitosa em relação aos demais músicos e instrumentos ali presentes. Tá? Então, esse aqui, para mim, na minha vivência, é o melhor. Isso é um SX também, SX Precision Bass, né? O SX, ele tá, inclusive, ele tá no primeiro vídeo, ele tem upgrade de captador e de elétrica, tá? A elétrica dele, os potenciômetros eu substituí por CTS e captação Malagoli. São os upgrades que ele tem. E um grande diferencial desse instrumento que são as cordas. Ele está com cordas Rotosound, aquelas cordas bem clássicas que a galera do rock gosta muito. Essas cordas são muito boas, muito boas. E eu tenho para mim também que o som do Precision, ele é um som que está na memória auditiva das pessoas, cara. É um som que está na música popular dos anos 70, um pouco dos anos 80, que é para onde remete também a sonoridade ali do Padre Zezinho e de parte dessas gravações, desses trabalhos do Diretório Litúrgico da CNBB. Então ali a gente escuta muito som de baixo acústico e de Precision, pelo menos no meu ouvido. Eu não sei como é que se deu o processo de gravação ali, mas o timbre é muito parecido. Então eu gosto de usar também por isso. Ele fica bem mais assim, encaixado, né? Naquele contexto ali. Então é isso, né? São os timbres que eu tenho usado, tem dado certo e recomendo.